Bom, então vamos começar aqui com a primeira interpretação da derivada, né? Uma interpretação geométrica da derivada de uma função. Quando eu falo derivada, é derivada de uma função, né? Num ponto. Beleza, então a gente vai começar pegando a função, né? Então eu vou considerar uma função f num certo intervalo, né, que é o domínio dela. Vou fixar um ponto x0 no intervalo do domínio. E aí eu vou pegar um outro ponto arbitrário, x, também no domínio da f, e aí eu vou trabalhar com esses dois pontos. Esse ponto x0 ele está fixo e esse ponto x ele vai ficar variando, né? Mas a princípio a gente vai pegar ele, a gente vai fixar ele em algum lugar, né, para a gente trabalhar. Deixa eu pegar isso aqui para a gente... Tá ok aqui. Deixa eu pegar essa informação aqui. A gente trabalha lá na página. Então, vamos imaginar essa situação. O que eu estava dizendo de função f é exatamente essa daqui, né? E para a gente construir a derivada, nós vamos considerar esse caso geométrico. Vamos analisar a interpretação da derivada nesse caso aqui. Okay? O gráfico da minha função é algo desse tipo aqui. Okay? Essa curva azul aí. E aí eu vou pegar dois pontos aqui. Então eu vou pegar aqui um ponto x0, né, e aqui um ponto x. Ok? Bom, a partir desse x0 eu vou subir até bater no gráfico da minha função. E aí eu venho para cá, rebato aqui no eixo y. Então esse ponto aqui seria quem? Seria a imagem do x0 pela função f. Então é o f de x0. Ok? Analogamente, se eu subir aqui, bater no gráfico da função e vir para cá, esse daqui é quem? É a imagem do x pela minha função f. Então é o f de x. Então esse aqui é o f de x0, esse aqui é o f de x. Então, fixado o x0 e pego também esse ponto x aqui para analisar, nós podemos olhar para dois pontos que estão no gráfico da minha função. Ok? Eu vou chamar um ponto de A, o outro ponto aqui de B. Okay? Então, pego esse daqui, eu vou olhar para esses dois pontos que estão no gráfico. Eles estão no gráfico da minha função, mas também a gente pode encarar, né, eles, em particular, eles estão no plano. Ok? Eles estão no plano. Dados os dois pontos do plano, existe uma única reta que passa por esses dois pontos. E nesse desenho, a reta que passa por esses dois pontos está de amarelo. Okay? Então, eu vou olhar para essa reta que passa por esses dois pontos. Esses dois pontos, então, eles estão na reta e no gráfico da função ao mesmo tempo. Okay? Uma reta construída dessa forma, ou seja, eu peguei dois pontos no gráfico de uma função e considerei a reta que passa por ela, é chamada de reta secante ao gráfico da função. Então essa daqui é chamada de reta secante. Vamos chamar essa reta de S. Vou colocar de imagem. Vou chamar essa reta de S para lembrar de secante. Ok? Então, olha para essa reta, né? Fixei esses dois pontos, peguei esses dois pontos no gráfico, considerei a reta secante ao gráfico da função, passo por esses dois pontos. Vamos olhar para essa secante aqui e vamos analisar o coeficiente angular dessa secante. Okay? Então, a pergunta é quem que seria o ms? Quem que é o coeficiente angular dessa reta secante? Bom, nessa sequência aqui do conceito de derivada, a primeira coisa que a gente viu foi equações de retas e coeficiente angular, né? E nós vimos lá, a gente desenvolveu lá para a gente escrever uma conclusão, né, no português, né? E a gente escreveu lá que o coeficiente angular de uma reta pode ser escrito como a divisão das diferenças das ordenadas pelas abscissas de quaisquer dois pontos dados, né? Então, em particular, se eu peguei o ponto AB, né, então o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos A e B, pode ser escrito como y de B menos y de A sobre x de B menos x de A.
É o que, né, o que a gente usou para dar um refresh lá na memória, né? Usando essa notação aqui, quem que é o x, quem que é o y de b? O meu ponto B é esse aqui, o y de b é o f de x, ok? Então, isso aqui nada mais é que quem? Que o meu f de x. Isso aqui é um igual. Menos, quem que é o y de a? O meu ponto A é esse aqui, o y de a é o f de x0, ok? Então, esse aqui é o f de x0. Ok? X de b. Quem que é o x de b? O b está aqui, o x do ponto B é o x. E o x do ponto A é o x0. Então, esse de baixo aqui fica quem? Fica x menos x0. Ok? Então, isso aqui é o coeficiente angular da minha reta secante. Essa reta que passa por esses dois pontos. Mas nós vimos também lá, né, naquele primeiro tópico lá, que o coeficiente angular de uma reta, né, é a tangente, lá do seno, cosseno e tangente, né, é a função tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo x. Então, eu vou olhar para essa reta secante aqui, ok? O ângulo, e aqui está o eixo x, o ângulo que ela faz com o eixo x é esse aqui. Vocês não vão conseguir enxergar, porque acho que está muito pequeno, mas aqui o ângulo, aqui, por exemplo, está 15,27 graus. Mas é esse ângulo. Eu até destaquei aqui que tem um triângulo aqui, né, que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, porque foi exatamente esse argumento que nós usamos, né, para mostrar que o coeficiente angular de uma reta é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x, lá no primeiro tópico. Né. Não precisa nem preocupar muito com esse triângulo aqui, não. Isso aqui era lá do primeiro tópico. Mas, então, isso aqui é o coeficiente angular dessa reta secante, que eu estou chamando de MS, é a tangente desse ângulo. Né? Eu vou chamar esse ângulo aqui, vamos chamar esse ângulo aqui de θ. Ok? Vou colocar de verde aqui também, tá vendo? Então, vou chamar esse ângulo aqui de θ. Ok? Então, eu posso dizer o quê? Posso dizer que isso aqui, né, o coeficiente angular, né, daquela reta secante é essa expressão, e além de uma outra forma de escrever a expressão, é dizer que isso aqui é a tangente do θ, onde o θ é aquele ângulo, né, é o ângulo que a reta forma com o eixo x. Ok? Então, eu tenho essa expressão aqui. Ok? Então, vamos guardar essa informação aqui, porque agora o que nós vamos fazer? Nós vamos variar um pouco, nós vamos dar uma mexida com x. Para a gente só introduzir uma dependência aqui do θ em função do x aqui, para ficar mais visível, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, aqui era o meu x0 e aqui era o meu x. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou caminhar, tá vendo que eu estou mexendo com o x? Aqui, o x ele estava aqui e agora ele caminhou para cá. Quando eu faço isso, eu estou gerando ainda dois pontos, ok? Eu ainda estou gerando dois pontos. Esse aqui está sempre fixo e esse aqui que está variando. Esse número aqui está aqui. Ok. Agora ficou esse negócio aí. Esse aqui está fixo, esse aqui está variando, então o A está fixo, que é o que está na reta aí no gráfico da função, e o B que estava por aqui, ele vem deslizando em cima do gráfico da função. E para esse novo B aqui, como são dois pontos distintos, eu posso passar uma reta, e também essa reta eu a chamo de secante também, só que ela é diferente daquela reta anterior, né? Ela é diferente dessa reta aqui, né? Essa reta aqui, tá vendo que o x está mais afastado, ela está menos inclinada com respeito ao eixo x, né? Já essa daqui, ela tá um pouquinho mais inclinada, né? O ângulo dela aqui está 25,13. Ok? Então, quando eu caminho aqui com x, eu ainda estou gerando dois pontos,
e não quando eu caminho com x ainda diferente de x0, eu estou gerando ainda 2 pontos, eu estou passando minha reta secante. Essa reta, ela muda, esse ângulo está mudando, isso significa o quê? Que, na verdade, esse ângulo aqui, ele é o ângulo, esse ângulo aqui, ele muda à medida que o x muda, né? Porque ele é um ângulo que uma outra reta secante, também secante, faz com o eixo x. À medida que esse x muda, esse ângulo aqui vai mudando porque a reta vai mudando. Então, esse θ aqui, ele depende de x. Ok? Então, isso aqui é um θ de x. Né? Para cada x, ele vai ter um ângulo. Né? E, de todo modo, para cada x que a gente pegar lá, o f de x vai ser um outro número. Né? O x vai ser um outro número. Isso aqui vai ser uma divisão de outros números, mas a divisão vai ser sempre a mesma coisa. Vai ser o coeficiente angular dessa minha reta, da minha reta secante. A minha reta secante também, ela depende do x, né? Para cada x que eu pegar aqui, eu vou ter uma reta, né? Uma S. Eu não vou nem colocar S de x aqui não, que pode... O objetivo é... Aqui, ó. Para cada x a reta está variando, é aqui que eu quero. Deixa eu chegar isso aqui um pouquinho para trás. Esse coeficiente angular aqui, ms, ele depende do x também. Né? Porque para cada x você tem uma nova reta, você tem um novo coeficiente angular. Né? O coeficiente angular ainda de uma reta que também vai ser secante ao gráfico e que vai depender do x. Para cada x, essa reta vai estar variando. O coeficiente angular sempre vai usar essa expressão e ele vai ser escrito também como tangente do ângulo que a nova reta secante forma com o eixo x. Né? Beleza. Então, agora, o que nós vamos fazer? O objetivo aqui é nós fazermos o x tender para x0. Por que o objetivo é fazer o x tender para x0? É porque exatamente nós queremos interpretar a derivada. Né? E a derivada, né? A derivada é essa expressão aqui. Né? Esquece esse y de b menos y de a aqui. Olha só para essa parte aqui. A derivada de uma função f num ponto x0 é o limite dessa razão aqui, ok? Mas essa razão aqui nós a chamamos de razão incremental. Que é essa razão aqui. Isso aqui é a razão incremental. Razão. Porque você está lá com a função, você estava no ponto x0, você deu um incremento. Isso foi para um ponto x, né? Você deu um ΔX nele. E aí você faz isso para ambos, para variável dependente e independente, faz a razão, tá? Chama isso aí de razão incremental. Mas o fato é que essa daqui é a definição da derivada. A derivada de uma função f num ponto x0 é esse limite. Por quê? Porque essa é a definição. A gente viu no tópico anterior. Né? Então, essa daqui é a definição. Agora nós vamos ver o que essa definição tem a ver com aquela reta secante, com aquele coeficiente angular. Né? Bom, olha para essa expressão aqui. Essa expressão aqui, f de x menos f de x0, x menos x0, ela é exatamente o coeficiente angular da minha reta secante, né? Que passa pelos pontos A e B. Quem são os pontos A e B? x0 f de x0, x f de x. Então, o coeficiente angular da minha reta secante, que passa pelos pontos x0 f de x0, x f de x, é essa expressão, e essa expressão é exatamente a razão incremental que está dentro do limite. Né? A minha derivada é o limite da razão incremental, mas essa razão incremental está associada ao coeficiente angular da reta secante. Então é isso aqui que a gente vai desenvolver. Então segue pelo fato 1, né, que a derivada da minha função f num ponto é o limite, quando o x tende a x0,
No lugar da razão incremental, eu coloquei o coeficiente angular da reta secante, né, que depende do x. Né? Então, no lugar da razão incremental, eu coloquei o coeficiente angular da reta secante, que vai depender do x. O x0 está fixo e o x está variando. Né? Bom, por que o x está variando? Exatamente porque o x0 está fixo e o x0 está fixo e o x está tendendo para ele. Ok? Deixa eu colocar uma animação aqui só para você ver aqui agora ele não vai abrir aqui. Bom, seria eu colocar aqui para ele fazer isso aqui. Mas basicamente é isso aqui. Né? O meu x está aqui e eu vou fazer o x tender para x0. Quando isso acontece, esse ponto vem passeando sobre o gráfico e ele vai colapsar no A. Então essa reta amarela, para cada x aí, é uma nova reta amarela, eu coloquei amarela, né? Todas da mesma cor, porque para cada x é uma nova reta, mas elas ainda todas são secantes. Okay? Quando o x0 quando o x tende para o x0, esse ponto se colapsa no A, e o que acontece? Eu coloquei essa reta aqui de vermelho. Essa daqui, geometricamente falando, é uma reta que ela tangencia o gráfico dessa função nesse ponto aqui. Ok? Então, ela só vai intersectar nesse único ponto aqui. Ela está tangente ao que a noção intuitiva, a noção geométrica de tangente, de uma reta tangente a uma curva. Ela vai cortar num único ponto ali. Então, quando eu faço o x tender para x0, então voltando aqui no desenvolvimento aqui, eu tenho o x tendendo para x0, no lugar da razão incremental eu coloco o coeficiente angular da reta secante, que depende do x, mas quem que é ele? Ele é exatamente a tangente do ângulo θ de x, por isso que eu coloquei aqui, isso aqui é a tangente do ângulo θ de x, e o ângulo θ de x é esse ângulo aqui, né, que a reta secante faz com o eixo x. Ok? O que eu faço agora? Então, isso aqui é igual a isso pelo fato 1, né, que o coeficiente angular é a tangente do ângulo, né, lá do primeiro fato. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse limite para dentro da tangente. Né? Por quê? Porque a tangente é uma função contínua. Então, eu posso fazer isso em seu domínio. Né? Ela é contínua. Então, vai ficar tangente desse limite aqui. E a gente não conhece essa expressão do θ de x, né? Mas, essencialmente, o que está acontecendo com ele? Olha só para o ângulo aqui. Né? O ângulo, geometricamente, nesse exemplo geométrico, né? O que acontece? Ele vai abrindo, né? Ele vem bem mais fechado, né? Nesse exemplo aqui, né? Ele vem bem mais fechado, e à medida que o x tende para o x0, ele vai ficando um pouco mais aberto, né? Até ele se colapsar, né? Quando os dois pontos se colapsam, esses dois pontos se colapsam, essa reta fica uma única reta, né? Nesse exemplo aqui geométrico, né? Porque tem situações onde não dá para fazer isso, né? A gente está pegando um exemplo que dá para poder entender o conceito. Né? Então aquela reta tangente secante colapsa nessa reta tangente que forma um ângulo com eixo x. É esse ângulo aqui. Okay? Vamos voltar com essa informação. Aqui. Quando eu faço o x tender para x0, o θ de x não tem expressão dele, mas aparentemente não tem nenhum problema a gente substituir o x0 aqui, no nosso exemplo. Okay? Quando eu substituo o x, aparentemente não tem nenhuma indeterminação, então eu jogo o x0 aqui. Quando eu faço, então essa parte de cima fica tangente de θ de x0. x0 é um ponto fixo, ele não é variável igual ao x, é fixo. Então isso significa que isso aqui é o ângulo, isso aqui ficou um ângulo fixo e não mais uma função, ok, de x. Então isso aqui ficou um ângulo fixo. Isso aqui, essa expressão aqui é a tangente de um ângulo. Mas quem é esse ângulo θ de x0? Esse ângulo θ de x0 é exatamente esse aqui. Né? Esse aqui é o θ de x0.
ok? Esse ângulo aqui, né? Que é quando o x colapsa no x0, e aí o ângulo que foi formado, que o ângulo ele vinha abrindo, né, de pouquinho em pouquinho, ele trava nesse aqui. Ok? Ele trava nesse aqui. Bom, agora o fato é tangente de um ângulo. Mas espere aí, esse ângulo aqui é um cara especial. É o ângulo que essa reta faz com o eixo x. E aí está a parte mais importante da interpretação. Esse ângulo final aqui, o θ de x0, não é um ângulo qualquer que caiu do céu. Ele é um ângulo especial. Ele é um ângulo que uma certa reta fez com o eixo x. Sempre que a gente tiver uma reta e a gente olhar o ângulo que ela faz com o eixo x, a tangente daquele ângulo, quando existir, né, se for 90 graus não existe, a tangente daquele ângulo é o coeficiente angular da reta. Né? A gente fez isso lá no primeiro tópico. Né? Isso significa que se eu olhar para o ângulo que essa reta faz com o eixo x e calcular a tangente dele, o resultado é o coeficiente angular dessa reta. Ok? Foi isso que a gente viu lá no primeiro tópico. Ó, mas é isso que está acontecendo aqui. Eu tenho a tangente desse ângulo. Né? Esse é o ângulo que a reta forma com o eixo x. Isso significa que isso aqui é o coeficiente angular da reta. Eu chamei o coeficiente angular da reta de m índice subíndice t, né? M subíndice t. Esse t para lembrar de tangente, para lembrar dessa reta aqui, né? Porque ela nasceu do limite de retas secantes, né? Então ela ficou sendo uma reta tangente, né? Okay? Então a tangente desse ângulo aqui é o coeficiente angular dessa reta. E é isso. Isso significa que a derivada de uma função f num ponto x0 é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de uma função no ponto. Quem que é esse ponto? Esse aqui é o ponto x0, f de x0. Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto x0, f de x0. É x0. Então, o ponto de tangência ele está no gráfico, viu? Ele não está no domínio da função, não. O ponto de tangência ele está no gráfico. E um ponto do gráfico tem duas coordenadas. Então, a derivada de uma função vai ser o mt. Então, novamente aqui, a derivada de uma função no ponto x0 é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função f no ponto x0, f de x0. Então, essa é a primeira a interpretação geométrica que nós temos de derivada de um ponto. Né? Então, eu escrevi aqui, a derivada de uma função f no ponto x0 é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto x0, f de x0. Novamente, né? Tá aí a reta, tá aí o gráfico da função, tá aí a reta tangente. Né? Deixa eu apagar tudo aqui. E à medida que... Deixa eu colocar a dinâmica aqui, que ela vai... Cadê ele que está raspando aqui? Bom, então eu montei a animação aí só para a gente ter uma ideia, né? Então, esse ponto ele está chegando para cá, né? E esse ponto ele está se colapsando e essa reta ela tende a ficar tangente. Né? Quando ela fica tangente, essa reta tem um coeficiente angular. Por ser reta, toda reta tem coeficiente angular. Exceto as horizontais, né? As verticais. Então, que é exatamente quando não for existir a derivada, né? Não vai ter uma
A reta tangente vai ser vertical, então não vai ter derivada no ponto, né? Mas, então, a derivada de uma função f no ponto x0, eu estou repetindo isso aqui, né, a derivada, tem a função f, a derivada da função f no ponto x0 é exatamente o coeficiente angular da reta tangente aqui ao gráfico da função nesse ponto, x0f, x0. Bom, é isso. Essa é a primeira interpretação geométrica que nós temos aí da derivada.